Olha aí, pessoal, mais um motivo de orgulho para o povo brasileiro. Recorde de arrecadação, mais uma vez, pois é, primeiro semestre bombando, 9% acima da inflação no comparativo com o ano anterior, 9% já valor líquido, sem considerar a correção pela desvalorização da moeda. É um crescimento efetivo aqui, de forma geral, de 13,6%, 9,08% acima da inflação. Uma coisa absurda, estrondosa, colossal. Cadê aquele papo de que o Haddad reduziu a carga tributária? Onde jaz esse papo, né? Mas, não obstante isso aqui, o couro que nós, pagadores de impostos, estamos tomando nessa história, não obstante isso, o governo acha que tá pouco, né? Tinha que arrecadar muito mais. Aqui a própria Receita Federal afirma que o governo está perdendo 18 bilhões de reais por conta dos trâmites ali, a questão do voto de qualidade do CARF, né? E também a desoneração dos municípios que entrou junto com a desoneração da folha daqueles setores lá e tudo mais. É um rombo aqui esperado, né, de 32 bilhões de reais pelo governo, né? Rombo não, renúncia fiscal, ou seja, o governo queria arrecadar isso aqui ainda mais. E é por isso, toda essa sanha arrecadatória, que o Brasil já atingiu 2 trilhões de reais de impostos arrancados da população, agora em julho, 40 dias mais cedo do que o ano passado, uma coisa absurda. E se você quer um cenário ainda pior, uma notícia pior do que essas, lá vai. A arrecadação de junho cresceu 15,7% em relação a junho do ano passado, um absurdo total. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Isso aqui é uma coisa escandalosa, porque, ok, pode-se dizer que esses números, o número da arrecadação pode subir e isso ser uma boa notícia. Quando? Quando a economia está crescendo. Então você tem um crescimento do PIB de forma geral, as empresas arrecadando mais, ganhando mais dinheiro, tendo maiores receitas, pagam mais impostos, proporcionalmente, a arrecadação estatal sobe também nesse sentido, né? Agora, 9% de crescimento na arrecadação no primeiro semestre deste ano, isso aqui não pode ser colocado na conta do crescimento do PIB, né, na comparação com o ano passado. Vamos colocar aí esses 6 primeiros meses comparando com os 6 primeiros meses de 2023. De lá para cá, a economia não cresceu 9% em valores reais, ainda por cima valores reais, não. Obviamente, isso aqui foi alcançado pelo governo com uma arrecadação, uma carga tributária maior. Mais impostos sendo criados, impostos sendo retomados, especialmente aqui a questão do PIS e COFINS, que teve um peso muito grande nessa história aqui, né? E também outros fatores, taxação de offshores e coisas do tipo aí também, né? E a grande questão, como se isso aqui já não fosse um problema, isso deveria ser escandaloso em qualquer país. Olha o tanto que a carga tributária está aumentando, né? 9% em valores reais, 13,6% em valores nominais, e aí junho, né, especificamente o mês de junho, o dado mais recente que nós temos, receitas que subiram 15,72% em relação ao ano anterior, ou 11,02% acima da inflação. Meu amigo, olha que absurdo isso aqui, cara, 11,2% acima da inflação de crescimento da arrecadação do roubo estatal. Isso aqui é a última pá de cal na chance do Brasil ser um país sério, ser um país comprometido com um crescimento econômico sustentável, viável, orgânico, de longo prazo. Nenhum país que faz isso com o seu povo, né, pode ser considerado um país justo, um país para se investir. Isso aqui é socialismo puro, no meu entender, né? Então, conforme eu falei, para o governo isso aqui está pouco, né? Por quê? Ainda que com uma receita recorde, estourando tudo mesmo, arrancando o dinheiro do povo brasileiro com cada vez mais intensidade, olha só, volto aqui para a questão do impostômetro, né, que mediu aqui 2 trilhões de impostos no dia 21, domingo. Estou gravando isso aqui na terça, dia 23. Então, esse valor
colossal de tributos foi atingido 40 dias antes do que no ano passado, né? Olha só, em 2023 esse valor chegou 40 dias mais cedo, né? De acordo com os números do impostômetro, já em meados de julho, né, a arrecadação subiu 17,6%, né, neste ano. Isso aqui leva em conta arrecadações municipais e estaduais também e considera julho, então os números podem divergir um pouco aí. Não é um grande problema isso. O problema é o montante mesmo que foi apurado, que é um absurdo completo. Mas para o governo não é suficiente, porque na mesma semana em que o governo... Isso aqui são números prévios, tá? Números prévios do senhor Robson Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal. Mas já adiantou aquilo que realmente importa nessa história aqui, que é o roubo estatal. Apesar do governo estar arrecadando recorde em matéria de tributos, uma coisa absurda, uma coisa que deveria ser escandalosa, ainda assim o governo não consegue fechar as contas e vai ter um déficit neste ano, né? Nem com essa arrecadação absurdamente alta, roubando dinheiro de tudo e de todos, inventando imposto até onde não deveria ter, aliás, lugar nenhum deveria ter, né? Mas criando novas modalidades aí e tudo mais, ainda assim o governo Lula não consegue equilibrar as contas. É a definição de incompetência isso aí. Não tem o que discutir nesse sentido. E acham que tá pouco. Não, temos que ter mais receitas, né? Absurdo isso aí, tá faltando dinheiro. Estamos abrindo mão de dinheiro, né? Olha só, a desoneração dos municípios aqui, né? Nós estamos deixando de arrecadar 32 bilhões de reais, né? Que coisa bizarra isso aqui, né? Enfim, é uma coisa assim asquerosa, né? De forma geral. Chega a ser escandalosa mesmo. Se fosse um país sério, isso aqui seria uma questão escandalosa, sem dúvidas, né? Também tem um ponto aqui do voto de qualidade do CARF, né? Que tem aqui uma queda de 17,9 bilhões nas projeções de receitas do governo. O governo achou que daria, isso aqui ia render muito mais, né? Que ia render aqui 55 bilhões, na verdade rendeu 37 bilhões até o momento, então uma redução muito maior do que aquilo que o governo esperava, contava que acontecesse, mas é uma coisa assim exageradíssima, essa é a verdade. Imagina só, se a desoneração da folha não tivesse sido mantida pelo Congresso Nacional, se o governo tivesse conseguido derrubar isso, e não está 100% garantido não, tá? A questão está judicializada ainda. Agora imagina se a desoneração tivesse acabado, se o voto de qualidade tivesse rendido tudo o que o governo Lula gostaria, né? E se o Congresso Nacional tivesse embarcado na onda do governo Lula de um monte de coisas que foram mandadas para o Congresso e acabaram não virando, né? Aí isso aqui não seria 9%, seria 15%, seria 30%, sei lá. Muita coisa. O aumento da arrecadação seria bizarro, porque o governo Lula está aumentando impostos. Isso aqui é uma coisa claríssima, uma coisa evidente. Gostaria que o pessoal da esquerda, que não sabe fazer conta, não entende de matemática, essa é a verdade, mas gostaria de ver eles explicando isso aqui, colocando lado a lado os números da arrecadação estatal, agora em 2024, com aquela afirmação que eles fizeram de que a carga tributária diminuiu no Brasil, né? Como que a carga tributária diminui com essa arrecadação recorde aqui, uma coisa bizarra, piorando algo que já estava ruim no ano passado. 2023 já estava castigando o povo brasileiro, agora a gente vem com uma notícia dessas aqui, né? E o pior é que a tendência é só aumentar. Volto a dizer, se a arrecadação subisse porque a economia está crescendo muito, né? Arrecadou 9% a mais de impostos o governo, porque a economia cresceu 9%, beleza, é só a reposição do crescimento econômico. Nominalmente falando, os impostos são mais altos, mas proporcionalmente mantém-se o mesmo valor de antes. Não é isso que está acontecendo. Você acha que em 2024, até o momento, a economia cresceu isso aqui em valores reais, 9%, considerando tudo, inflação e tudo mais, você acha que a economia cresceu quase 14% para justificar isso aqui? Não, é o governo avançando sobre a sociedade privada cada vez mais, cobrando tributos, cobrando impostos, roubando uma parte maior da nossa renda, da nossa receita. E, ainda por cima, não conseguindo fechar as contas mesmo com essa arrecadação recorde
e com os problemas fiscais que nós estamos vendo aí, né? Aquela coisa do déficit que vai acontecer, que está prometido para ficar dentro do teto da meta, mas que a gente sabe que não vai ficar, e tudo mais. O que isso vai causar? Vai causar também aumento da dívida, que pressiona a inflação, rouba mais dinheiro da população por meio do imposto inflacionário, enfim, uma tragédia completa. Governo Lula na sua forma mais pura. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.